Salve, salve nação! Agora mais calmo, vou fazer aqui para vocês esse vídeo do programa Jogo Aberto da Band e vamos ver o que eles vão falar do empate de Flamengo e São Paulo, um 1-1 que para nós foi aquele gostinho amargo, né, galera? Só que depois as coisas melhoraram porque o Palmeiras perdeu. Menos mal, né? A diferença que era de 7 pontos agora é de 6 pontos e poderia ser pior. Ainda bem que o Palmeiras perdeu. Galera, deixa o like para me ajudar, se inscreva aqui no canal, sejam todos bem-vindos e ative o sininho. Quero dar os créditos aqui para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã. Sofre o gol, consegue o empate com o Caleri e o Mengão até teve gols anulados, criou chances, mas não conseguiu ganhar do São Paulo, que ganha um fôlego pequeno com esse empate no Rio de Janeiro. Vamos ver aqui, galera, a matéria do Jogo Aberto. Vamos lá. Deixa o like aí para ajudar. O São Paulo em declínio, mas quem esperava um jogo de ataque contra a defesa se enganou. O primeiro tempo foi equilibrado. O tricolor chegou até a balançar as redes com Marcos Antônio. Impedimento. Mas o camisa 8 estava em posição de impedimento. O Wendel e Arthur também tiveram chances. Pelo lado rubro-negro, Lohan finalizou fraco após esse contra-ataque e Pulgar carimbou o travessão na melhor oportunidade da etapa inicial. O Flamengo voltou melhor no segundo tempo. Rafael fez essa defesaça no cabeceio de Bruno Henrique. Olha o Neuer, olha o Neuer. Cara, esses goleiros viram um super goleiro contra o Flamengo. Daí no próximo jogo falha, toma frango. É incrível isso, né? Até que aos 11 minutos, Lohan cobrou o escanteio, Jorginho desviou e Léo Pereira completou para o gol. Olha aí, olha aí. Arrascaeta entrou em campo e poderia ter ampliado depois dessa linda tabela com Pedro. Aos 25 minutos, na primeira subida São Paulina no segundo tempo, Osório cruzou e Caleri testou firme para empatar. Vai, Vitão, não pode deixar o cara desmarcado, cara. Não pode deixar o cara subir e fazer gol de cabeça. Que falha da nossa defesa, velho. Ninguém pressionou o jogador do São Paulo ali, deixou o cara cruzar assim, velho. Puxa vida. Oh, que triste, né? Ó, fico pistola com um negócio desse, cara. Tá. Arrascaeta ficou pedindo pênalti nesse lance em que a bola bateu no braço de Wendel. Na reta final, a equipe de Leonardo Jardim foi para cima. Pedro tentou de calcanhar e já aos 46 minutos, Samuel Lino fez o Maracanã com mais de 70 mil torcedores. Cara do céu, não me conformo com esse impedimento, galera, eu não me conformo. Ó, na hora que o Royal Cruz, ó. Minutos, Ó. Tem impedido, cara? O Alcian tem impedido aqui? Cadê a porra do chip na bola dessa merda de semiautomático? Cadê? Fala pra mim. Quem toca na bola não é o jogador de São Paulo, cara? Depois o Alcian pega a bola? Por que deram impedimento aqui, velho? O Eulino fez o Maracanã com mais de 70... Olha lá, cara. A bola bate no jogador de São Paulo e o Alcian pega depois a bola, cara. Como assim, velho? 70 mil torcedores explodir. Mas a novidade da rodada, o impedimento semiautomático entrou em ação e o Alcian estava por centímetros em posição irregular. Eu não tô convencido não, cara. Cadê a porra do chip na bola? Eu não tô convencido. A bola primeiro bate no jogador de São Paulo. Não existe isso, cara. Gol anulado. Se ferrar, viu? Lino ainda teve a última chance do jogo, mas concluiu mal. Placar final, 1-1. Nós dominamos, o adversário fez só um chute ao gol e detalhes porque 3 centímetros do pé do Wallace um gol foi anulado. O detalhe de um jogador jogar com a bola dentro da área não foi penalti e em muitas situações o mesmo lance vai ser penalti e aqui no Campeonato Brasileiro então vai acontecer várias vezes. E eu acho que nós precisamos disso, de um pouquinho de confiança de cada um dos atletas para que
possamos retomar aquele momento que a equipe já teve dentro do próprio campeonato. Um empate que quebra a sequência dos dois times, mas que tem significados completamente diferentes para cada um. O Flamengo deixou de ganhar após 4 vitórias seguidas, enquanto o São Paulo voltou a pontuar depois de 2 derrotas. Não é um momento positivo, talvez o mais negativo de toda a história de São Paulo Futebol Clube. Tudo que tem acontecido no entorno e que nós temos que procurar uma blindagem completa dentro do nosso centro de treinamento. Mesmo com o tropeço, o rubro-negro conseguiu diminuir a distância para o líder Palmeiras para 6 pontos. Então com certeza fica um gostinho amargo no primeiro jogo do Maracanã na volta, que a gente tentou até o final ganhar e infelizmente não deu. Tá aí, aos 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo pediu um pênalti que não foi marcado por causa de um toque dentro da área e o Daronco acabou não marcando penalidade. Chico Garcia, já começa com você, sem rodeio. Decisão acertada ou errada? Sim, acertada. Ele no campo mostra mesmo que esse braço está ao lado do corpo. O VAR checou também e não tinha como marcar, porque esse braço está em posição natural de disputa. Se ele está com o braço aberto e impede a passagem, é outra coisa. Esse braço está colado no corpo do Wendel, não foi nada. E aí, Ronaldão, quer contestar? Sim, quer questionar? Porque se é no meio de campo, ele dá essa mão. Se é no meio de campo, ele mata, o juiz vai lá e mão na bola, colocou a mão na bola. Agora, como é dentro da área que ele tem que fazer a mesma coisa, eu tô vendo pênalti aí. Assim como aquele lance do Palmeiras, eu tô vendo... de pênalti, né? Pênalti. O Ronaldo quer pênalti toda hora. A regra da pelada, né? Bateu na mão. E aí, meus caros seguidores, foi pênalti ou não? Você marcaria esse pênalti? Comente. Pênalti. Eu lembrei aí do saque na jornada, sabe? Jornada nas Estrelas do Bernardo. Isso, que ele bate a mão assim na bola. Não tem nem movimento aí do a bola braço sobe. aí, pô. Pra mim é pênalti Mas aí. o que tem a ver o vôlei com o futebol, só pra eu entender? Só que usaram a mão, entendeu? Que tem a ver o vôlei. No caso do vôlei, usa a mão. Só que é o seguinte, no vôlei pode usar a mão. Aí não pode usar a mão, só os goleiros podem usar a mão dentro da Decisão área. acertada do Daronco, não foi pênalti, bateu realmente Pênalti na pra mão, mim. não bateu realmente no braço do Wendel ali, mas realmente não foi pra pênalti. E o Daronco fica esperando, né, a chamada lá pra ver se... Alguém me ajuda. Por favor, dá uma olhadinha aí, revisa. Adora ficar esperando. Bom, esse jogo poderia ter acabado com a vitória do Flamengo, caso o gol do Samuel Lino não estivesse em impedimento Wallace, jogador que foi constatado através do impedimento semiautomático, não é? Que ele estava em posição adiantada, então invalidou o gol do Samuel Lino. Edu Dracena. Se ele calçasse 35, O pé do Marcelinho Carioca. Um pouquinho assim, realmente, claro, e vendo as imagens, estava realmente pedindo. Não tem mais o que a gente reclamar com relação ao impedimento semiautomático. O Wallace tá aí, ó. Eu fico imatginando se fosse com o impedimento antigo. Imagina, Chico, a linha, aí vai, com certeza estaria na mesma linha esse Depende lance. da grossura da linha, né? Então, realmente, não tem o que falar, Renato. Mas eu acho engraçado que ninguém questiona mais agora, porque Mais tem uma ou revisão do menos. VAR no final. Nem eu O questiono. Rogério Ceni questionou. Pensa se fosse ao contrário. Pensa se o São Paulo tivesse marcado esse gol nos acréscimos no final do jogo e esse VAR semiautomático tivesse anulado o gol do São Paulo. O que eles iriam falar? VAR Mengo, impedimento semiautomático Mengo. Iriam inventar outra gíria aí, né, cara? Pensa só, se fosse ao contrário. Eu achava isso, eu pensei, bom, impedimento semiautomático não vai dar mais polêmica, né? Máquina, né? Tá ali, a pontinha da chuteira. Aí, vindo pra cá, né, peguei o nosso motorista ali, o Lourenço, me trouxe e tal, e falou assim, mas cadê a saída da bola? Ou seja, a galera agora tá O que eu falo, cadê a porra do chip na bola? questionando que eles não estão mostrando a saída da bola, porque na operação manual da linha lá, tinha o problema do frame, né? A bola já saiu, a bola não saiu ainda. Aí tem torcedores, né, que estão... acha que ele cadê a saída da bola para mostrar se realmente o cara estava impedido naquele momento? Então o torcedor questiona tudo. Semiautomático não é o da Copa, que a gente ficou acompanhando durante um mês inteiro, é o que é implementado no campeonato inglês e tudo. Tem no final uma revisão do homem, ou do VAR, ou do ser humano. Quer dizer que o nosso é um monte de celular amarrado
Não, aqui eu tenho uma revisão final ainda. Eu tô achando, A eu tô câmera achando. do celular é boa. Não, eu tô achando que é um monte de celular amarrado num toco. Não é essa gambiarra, não, que você tá achando, pô. Não. Não tem o chip na bola, então, Chico? Não tem o chip. Como estava na Copa do Mundo? Não, exatamente, não tem. Esse semi-unha aí vai dar o que falar. É um campo viu? mapeado. Entendi. E aí você tem a linha, né, da linha de fundo até Mas o ele te penúltimo beneficiou, defensor. te ajudou a chegar na decisão Me de beneficiou, não gol do se Bahia tá 3 impedido, tá vezes. impedido. fez 2 gols. Me beneficiou. Tá me impedindo? Os outros é dúvida. O que eu posso fazer? Eu tô aqui sendo o mais honesto possível. Vamos ver daqui a pouquinho o que ele vai dizer. Muito bem, temos aqui agora esse corte do programa Sport Center da ESPN Brasil falando de Flamengo e São Paulo. Vamos lá. O Pedro traz mais informações também, repercutindo. O Palmeiras perdeu, Pedro. O Flamengo ficou só no empate. Tirou um pontinho ali da gordura. Poderia ter sido melhor? Ficou essa sensação? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande para você, beijo Mari, beijo Jailson, abraço e beijos para toda a gente amiga que nos observa aqui neste Sport Center. Ficou aquele gostinho, hein, Jailson? Daquele gostinho de guarda-chuva na boca, porque, enfim, Flamengo acabou empatando apenas com o São Paulo no Maracanã. São Paulo que vem numa fase complicada, o Flamengo até saiu na frente, mas cedeu um empate e de fato foi uma partida bem abaixo do esperado do Flamengo. E depois a gente até ontem no Maracanã conversava ali com alguns torcedores, ficou a dúvida, será que a raiva pela atuação do time e o resultado aumentou depois da derrota para o Palmeiras ou deu uma aliviada? Ficou esse sentimento meio dúbio aí, porque no fim das contas o Flamengo ganhou um pontinho em relação ao Palmeiras, diminuiu essa distância, mas o gostinho de guarda-chuva, cabo de guarda-chuva está ali insistente, porque de fato o Flamengo não teve uma boa apresentação ontem diante de mais de 70 mil pessoas no Maracanã. É verdade, vários desfalques, não tinha, por exemplo, o Paquetá, o Léo Ortiz e o De La Cruz, um misto de opção técnica e situação física também, ele tendo que recorrer a outros jogadores, principalmente o lado de campo ali, sem Luiz Araújo, sem o Plata, enfim, deu até uma lamentada depois o Leonardo Jardim. Fato é que agora são 6 pontos, o Palmeiras tem um jogo a mais, duas vitórias a mais na tabela também, 6 pontos de diferença. Então o Flamengo tem que vencer o Mirassol no jogo atrasado e ainda contar com mais um tropeço do Palmeiras e depois pensar no confronto direto. Então tem muita água para rolar aí. Diante de tudo que aconteceu ontem, deu uma certa amenizada na situação. São Paulo comemorou bastante um empate ontem, Dorival vibrou muito, a torcida cantou no fim do jogo, enfim, foi um ponto muito valioso para o São Paulo. E agora vamos ouvir os comandantes da noite de ontem, o Leonardo Jardim, bastante criticado, e, claro, o Dorival Júnior. Foi um jogo de detalhes. Porque eu digo que é um jogo de detalhes. Nós dominamos, o adversário fez só um chute ao gol. E detalhes porque 3 centímetros do pé do Wallace um gol foi anulado. O detalhe de um jogador jogar com a bola dentro da área não foi penalti e em muitas situações o mesmo lance vai ser penalti e aqui no Campeonato Brasileiro então vai acontecer várias vezes. E o detalhe, para terminar, da situação do gol deles, foi o único que remata a baliza, em que a gente tem 2 erros. O primeiro, falta de pressão sobre o portador da bola, e o segundo, a linha defensiva baixou de forma lenta e permitiu jogar no espaço entre o goleiro e a nossa linha defensiva. Isto para mim foi a opinião que eu tenho do jogo. Primeiro, é o momento que o clube vem vivendo. E isso nós temos que procurar entender. Não é um momento positivo, talvez o mais negativo de toda a história de São Paulo Futebol Clube. Nós estamos provocando uma situação em que os garotos da base possam ocupar um espaço. A equipe vem num processo de evolução, vem melhorando. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Os torcedores podem esperar que nós teremos coisas boas até o final do ano. Tudo é paciência. Continuem apoiando. Obrigado pelo apoio que deram e podem ter certeza que nós vamos fazer de tudo para podermos retribuir. Não vai demorar, não. Essa equipe vai alcançar uma regularidade e com essa regularidade resultados vão acontecer. Tá então, o senhor Dorival Júnior ontem estava um tanto quanto elétrico na área técnica ali, muito participativo, pelo menos nos tempos de Flamengo, então não era tão assim não. O Dorival, o Leonardo Jardim tem aquele jeito mais tranquilo, mas deu aquela pitadinha sobre o semi-automático aí
é o que é. Então, por uma pontinha de chuteira, o gol do Samuel Lino não foi validado. O Flamengo sai com empate, mas é aquilo, o Palmeiras perdeu e tudo mais. Então, dá para rejuntar um pouco os cacos, dar uma amenizada na situação e aí, na quarta-feira, enfrentar um Internacional no Beira-Rio. Parada duríssima também que o Flamengo vai ter, talvez aí com o retorno de Lucas Paquetá, que vai ser um bom reforço. A Arrascaeta ontem entrou com mais uma minutagem, enfim, deu uma movimentação para a equipe e fica aquela expectativa. E o Thiago Almada, o Flamengo está trabalhando para fechar essa contratação aí. Ontem no Maracanã, antes do jogo, houve um pronunciamento misto coletiva do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do clube, falou do busto do Arrascaeta aqui na Gávea, no dia 15 de novembro, junto com o do Bruno Henrique. Mas aí ele falou de Almada, não vou falar de Almada, contratação acontecendo. Aí ele citou algumas vezes o Almada, alguém perguntou, não, e o Almada? Não, o Almada, quando anunciar, quando tiver alguma contratação, quem anunciar vai ser o departamento de futebol. Então, a expectativa do anúncio da boca do presidente, que muita gente tinha, não eu, mas não aconteceu. Então, o Flamengo toca aí para dar mais um reforço, porque o Leonardo Jardim, mesmo com essa fartura, ele joga a rede, pega um monte de peixão grande, está com dificuldade de fazer uma boa peixada. Valeu, Gláucia? Valeu, Pedro. Gostamos do não eu. Não eu. Não eu. Maravilhoso. Deixar bem claro. Não eu. Não eu, né? Mas quando ele traz pro ar o que ele... O X. São os pensamentos intrusivos, né? Ele Gosto. pensou e já lançou Arrasou, também. Beijo, Pedro. Obrigada, amigo. Bom início de semana aí pra você, pra nossa equipe. Trazendo as informações desse Flamengo que ficou só no empate ontem contra o São Paulo, jogando no Maracanã. Agora, um São Paulo, né, amigos, que vinha, não que tenha melhorado grandes coisas da situação, vem ainda numa crise. A gente falou aqui ao longo da semana, um Dorival com cobertor curtíssimo para tentar ajustar a sua casa, mas ontem conseguiu fazer um jogo frente ao Flamengo, ajustando bem a marcação, não deixando o Flamengo jogar muitas vezes. E costuma ser uma pedra no sapato do Flamengo esse São Paulo. Ou Dorival, né? Os dois, né? Impressionante. Caleri também. O Caleri sempre faz gol no Flamengo. É impressionante também. Principalmente ali o gol de cabeça, o Osório. Eu toda vez que vejo a porra desse gol, cara, eu fico revoltado, cara. Que falta de marcação, velho. O Flamengo tá mal, hein, na marcação, hein? Mas, assim, né, algumas coisas pra falar. Do primeiro tempo, o Dorival arrumou um 4-4-2, né, dificultando muito a saída do Flamengo pelas pontas, porque o Flamengo estava usando muito o corredor direito com o Lohan e com o Emerson Royal, e o Marcos Antônio funcionando bem por ali, né? E aí o São Paulo também acabava conseguindo sair pelo lado direito com o Arthur e aí com a dupla de ataque. A gente falava antes do jogo, inclusive, para mim, essa ponta esquerda do São Paulo ainda vai dar discussão, porque para mim o time fica muito torto. O Wendel, né? Porque o Wendel não sobe tanto, o Marcos Antônio é um meia, não é um ponta. Então, talvez o Marcos Antônio brigando numa posição ali mais por dentro e ver quem joga por esse setor esquerdo. Mas ontem, pelo menos na marcação, foi muito bem, flutuando, com liberdade, porque é isso também, né? Se tu for colocar o Marcos Antônio... Ele botou o Danielzinho um pouco mais pra lá, né? E também se tu for deslocar o Marcos Antônio pra dentro, ele vai ter responsabilidade defensiva. Exatamente. E não vai conseguir flutuar tanto, então vai matar o jogador. Sobre o Flamengo, para mim, falta de agressividade no com e sem bola. E no sem bola, no gol sofrido, ficou muito nítido, né? O Osório, ali da entrada da área, teve todo o tempo do mundo para ajeitar a bola. Teve uma dúvida ali na linha defensiva do Flamengo. O Pulgar ficou naquela de sai ou não sai. Ninguém foi, o Osório teve toda a liberdade. Aí sobra pro Vitão também, né? Porque o Caleri entra nas costas do Vitão completamente livre para fazer o gol. Mas eu achei que teve uma passividade muito grande do Flamengo com a posse da bola. O Jardim falou sobre isso, sobre a posse de bola em U. Defesaço. Cabeceio do Bruno Henrique. Uma posse de bola em U, né? O Flamengo tocando a bola de um lado pro outro, não conseguindo entrar na área do São Paulo. Mérito. Ficou naquela de sai ou não sai. Ninguém foi, o Osório teve toda a liberdade. Aí sobra pro Vitão também, né? Porque o Caleri entra nas costas do Vitão completamente livre para fazer o gol. Mas eu achei que teve uma passividade muito grande do Flamengo com a posse da bola. O Jardim falou sobre isso, sobre a posse de bola em U. Defesaço. Cabeceio do Bruno Henrique. Uma posse de bola em U, né? O Flamengo tocando a bola de um lado pro outro, não conseguindo entrar na área do São Paulo. Mérito do São Paulo também, mas a falta de agressividade também ali na marcação. E aí, para passar para Mariana, Lohan.
Para mim, novamente, fez um bom jogo. É uma promessa aí do Flamengo, né? Acabou tendo ali algumas questões extracampo, depois foi pro Pisa e não conseguiu jogar, mas sendo bem utilizado. O Leonardo Jardim falou que ia observá-lo, né, depois da intertemporada, e para mim ele está conseguindo aí agarrar a oportunidade. Ontem o Leonardo Jardim trouxe uma questão lá na coletiva que a gente estava aqui tentando pensar nesse mercado, não mercado, né, mas nessa aposta do Flamengo em cima do Thiago Almada, quem que poderia, né, do grupo sair, porque, né, poderia ser muita gente ali pelo setor. Ontem até o Cebolinha entra no jogo. E o Leonardo Jardim ontem falou sobre a ausência de Plata e Luiz Araújo, né, que na visão dele, assim, o Flamengo não pode ficar sem jogador pelos lados, assim. E o Lohan ontem não faz necessariamente, né, essa função, assim, e de fato o time ficou sem essa opção pelo lado direito, principalmente, tanto que depois o Lino muda, né? Ele vai para a direita, depois, enfim, ele volta para a esquerda. Centralizado também, acho que é o destaque, né? Dessa fase Flamengo com o Leonardo Jardim, a gente pode destacar o Samuel Lino. E aí eu fiquei pensando, porque ele deixa muito claro, né? Que ele sentiu falta desses dois jogadores, Luiz Araújo lesionado, enfim. Agora, pro lado do São Paulo, o Dorival foi muito feliz na coletiva, porque talvez isso explique, né? Como que ele consegue machucar o Flamengo, independentemente do time que ele está comandando, porque ele fala, ali a nossa ideia era pelo menos igualar a questão da posse de bola. Assim, e de fato iguala, termina muito próximo ali, né? Acho que 51-49. Ele sobe a marcação, ele sai em bloco para marcar, ele tenta tirar, né, um pouco de campo, inclusive, do Flamengo, e não é só essa questão, né? Porque o treinador pode pensar isso e o jogador não executar. Então, taticamente, os jogadores do São Paulo ontem, eles foram bem disciplinados, assim. Não desesperou quando sofre o gol, enfim, foi buscar, né? Teve empate, tentou mais algumas oportunidades, depois o Dorival mexe na equipe também. Eu acho que muito bem estabelecido, né? Esse trio de Danielzinho, o Pablo Maia e o Marcos Antônio. E ele tentando alternativas, mas eu tô com o Jailson. Se você não tem mais o Enzo na esquerda, a gente não sabe se ele vai voltar, se ele não vai voltar, né? Eles não estão num acordo ali, porque ele questionou, os empresários questionaram, né, sobre os direitos de imagem atrasados. O Wendel sempre segura mais, assim. Então, talvez o Dorival tente alguma alternativa ou, de fato, ele vai aceitar que o jogo do São Paulo ofensivo não vai passar por aquele lado esquerdo. A gente tem números, inclusive, desses encontros entre Flamengo e São Paulo, um recorte recente, e mostra o que a gente dizia no início do nosso papo, né? Como o São Paulo tem sido esse adversário complicado. Desde 2023, são 2 vitórias do Flamengo, 4 empates... Me explica isso aí, cara. Me explica isso aí. Vamos lá. Todo ano o São Paulo tá uma draga. Tá ruim. Tá mal. São Paulo é mal administrado. São Paulo não briga por título. E o Flamengo, olha isso, cara. Pedra no sapato é pouco, né? Dorival Júnior... Toda vez pega o Flamengo também, caramba, bicho. 2 vitórias do Flamengo, tinha que ser o contrário, né? 4 empates e 4 vitórias do São Paulo. Tá louco, velho. Não dá pra entender isso aqui, cara. Não dá pra entender. O que acontece, hein? Por que o Flamengo não joga bola contra esse time aí? Fala pra mim. 4 vitórias do São Paulo, coisa, hein? Né? Bastante coisa, chama muito atenção mesmo porque esse recorte recente do Flamengo, de um Flamengo brigando por títulos e campeão temporada atrás de temporada, né? E de um São Paulo Paulo também girando muito em crise a cada ano, né? E eu acho que o resultado de ontem traz um pouquinho mais de alívio até para esse trabalho do Dorival, né? Um empate contra o Flamengo, da forma como jogou, né? Do que tinha vindo do meio de semana, né? De protestos de torcida e tudo mais. Acho que dá uma calma, né? Ele tem se especializado, né? Em lidar com esse tipo de ambiente. Exato. Infelizmente, né? Mas é curioso, porque se você dá o play na coletiva dele de ontem e fecha os olhos, parece que ele ainda tá no Corinthians. Falando que pede a confiança, né? A confiança do torcedor, parabeniza o grupo, enfim. Vende evolução. Exatamente. Tal. Confia em mim, esse time vai dar resposta, confio muito nesses jogadores. Eu tive a mesma impressão que né? você. Igualzinho. Eu falei, cara, ele tá a mesma coletiva da época do Corinthians, mas ainda mais, acho que fica mais evidente a importância desse resultado contra o Flamengo por conta da virada, né? A virada sofrida contra o Atlético Paranaense, da forma que foi, em 2 minutos ali, você acaba tomando 2 gols, então você sai para jogar contra uma equipe que era muito favorita. Então, a gente, né, falava que, nossa, o São Paulo vai enfrentar o Maracanã lotado, primeiro jogo, depois da Copa e tal.
Então é um resultado muito bom para o São Paulo, mesmo que seja só um empate fora de casa, mas é um resultado muito bom, ainda mais sendo contra o Flamengo. A verdade é que o Flamengo não jogou nada, zero no primeiro tempo. O Flamengo não entrou em campo no primeiro tempo, cara, só voltou pro segundo tempo. Que coisa, cara. Toda vez que tem algum evento antes do jogo, que tem algum anúncio, que tem alguma festa antes do jogo, acontece, o Flamengo tropeça. Toda vez, cara. É impressionante. Não pode ter esse tipo de evento antes de jogo importante. Se o Flamengo tivesse ganhado ontem, que era obrigação ganhar, estaria 4 pontos do Palmeiras, né? Pois é. A sorte é que o Palmeiras perdeu, senão estaríamos a 9 pontos deles. Daí, cara. Ó, cara, eu estou um pouco aliviado, só que a raiva ainda existe, né? Porque era um jogo pra ganhar. Era um jogo pra ganhar, cara. A partir do momento que você faz 1-0, teve a possibilidade de fazer 2-0, né, em certo momento ali do jogo. Daí você toma um gol de empate, um gol besta, cara. Falta de marcação em cima do cara que cruza a bola. Falta de colocação dentro da área, cara. Uma desorganização defensiva. O Flamengo não marca bem, fica tomando gol. O Flamengo, a gente espera sempre uma melhora. Só que daí o time piora, velho. Não dá pra entender, cara. Poxa vida. É frustrante, é decepcionante, tá? Eu esperava que o Flamengo do Leonardo Jardim fosse jogar muito mais do que tá jogando, cara. Sinceramente, na moral. Porque o Flamengo do Felipe Luiz começou o ano mal, só que no ano passado jogava bem pra caramba, cara. O Flamengo deu trabalho pra muito time grande. Inclusive ganhou do Chelsea, empatou com o PSG, né? Então, cara, dá muita raiva isso aí, velho. Valeu, galera. Tem gente aqui na porta de casa. Tamo junto. Saudações.